eliminamos todos os blogs. Os nossos vídeos agora estarão disponíveis apenas no nosso canal, que passa a se chamar Na Graça de Jesus. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Não fique fora desta graça, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo suprido pelas mãos de Deus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 9. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Santo, poderoso, grande e muito digno de louvor é o nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te encha da sabedoria de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Fome é o nome que se dá à sensação fisiológica pela qual o corpo percebe que necessita de alimento para manter as suas atividades inerentes à vida. Esse termo também é comumente usado para se referir a casos de desnutrição ou privação de comida entre as populações, normalmente devido à pobreza, conflitos políticos ou instabilidade, ou ainda devido a condições agrícolas adversas. Em casos crônicos, a fome pode causar o mau desenvolvimento do corpo e o mau funcionamento do organismo, gerando a perda de peso, causando problemas no desenvolvimento intelectual das crianças, no sistema de autodefesa das pessoas e culminando com a morte. A fome, meus irmãos, é um dos maiores flagelos da humanidade. A fome ou carência alimentar, subalimentação, subnutrição, ou insegurança alimentar é uma realidade cruel e devastadora. Como um incêndio florestal se alastra no seio da sociedade brasileira, e o que antes da pandemia já era preocupante, agora se tornou alarmante, despontando como uma dura e assustadora realidade, devido ao crescente desemprego e à inflação que parece que chegou com mala e tudo, roubando a nossa paz e nos remetendo a um passado remoto ao qual não queríamos retornar.
e a crescente desigualdade social no nosso país, que sempre foi um marco cruel, agora se agiganta, distanciando cada vez mais os ricos dos pobres, mas aumentando, sobremodo, a parcela dos pobres. A classe média está sendo pressionada para baixo, empurrada para a pobreza, e os pobres para a miséria. Mas os ricos e os corruptos estão cada vez mais ricos e não estão nem um pouco preocupados com o sofrimento e o destino da população. Feijão ou fuzil? É preciso compreender, meus amados, que quando falamos de feijão, estamos falando de combate à fome. E, desse modo, falamos de vida ou morte. Quando falamos de fuzil, também estamos falando de vida ou morte. Mas são situações muito distintas, porque o tratamento da fome não é opcional, meus irmãos, e nem pode esperar. Quem tem fome tem pressa. Não podemos misturar e nem mesmo confundir as duas condições. O feijão é para a manutenção da vida, mas o fuzil, meus irmãos, é para a interrupção da vida. É curioso como um país que celebra ano após ano recordes nas safras agrícolas não consiga atender à necessidade mais básica da população, que é o suprimento alimentar. É preocupante que um país que sucessivamente apresenta superávit na balança comercial, porque sempre exporta mais do que importa, não se empenhe em manter no mercado nacional o suficiente para alimentar o seu povo. Preferem alimentar os estrangeiros, sendo esse um câncer do capitalismo. Cuidado, irmãos, eu não estou defendendo o comunismo. Estou dizendo que o capitalismo, principalmente o capitalismo selvagem, também tem problemas para ser resolvidos. Não é gratificante constatarmos a presença da fome em um país onde se paga uma carga impositiva absurda, que corresponde a mais da metade dos ganhos dos trabalhadores e onde a arrecadação jamais se converte em obras sociais em benefício da população, onde a pessoa que trabalha por décadas a fio, sendo descontada no teto máximo da contribuição previdenciária, quando se aposenta, o Instituto Previdenciário, que é do governo, o empurra para a miséria, porque primeiro nega o benefício e depois, quando ele recorre à justiça, manipula os números para conceder-lhe um salário mínimo. E somente o plano de saúde custa 2 salários mínimos, meus irmãos. Eu falo porque vivi essa realidade. Abraham Harold Maslow foi um psicólogo americano que se tornou famoso pela proposta hierarquia de necessidades do ser humano. Ele foi o idealizador da mundialmente conhecida pirâmide de Maslow, que consiste numa apresentação gráfica intuitiva, classificando em níveis de prioridade as necessidades do ser humano, demonstrando que as carências fisiológicas das pessoas que se encontram na base da pirâmide, por serem as mais básicas, precisam ser atendidas prioritariamente, para que se possa, então, saciar as necessidades de segurança. E as de segurança, após atendidas, permitem o trabalho sobre as necessidades sociais, que, sendo atendidas, permitem trabalhar sobre as necessidades de autoestima, que, por sua vez, atendidas, abrem caminho para que se busque a autorrealização.
Mas o que queremos aqui destacar, meus irmãos, é que dentre as necessidades mais básicas, mais emergentes do ser humano, as necessidades fisiológicas, aquelas que estão na base, encontramos justamente a alimentação, ou seja, o feijão. O fuzil, meus irmãos, que está contido na necessidade de segurança, encontra-se no nível acima da fisiológica, o que indica que sem o suprimento alimentar, não tem sentido pensar em segurança. E isso não é uma teoria filosófica, meus irmãos, mas é a expressão de uma verdade absoluta acerca do ser humano. Mas é claro, meus irmãos, que os nossos governantes desconhecem essa realidade. E mais adiante iremos demonstrar o porquê. Mas você pode estar se perguntando o que a incompetência ou a má índole dos parlamentares, a situação sociopolítico-econômica do nosso país e essa guerra no alto escalão do governo pelo poder tem a ver com a palavra de Deus? Bem, meus irmãos, a nossa missão é a de analisar tudo, qualquer situação, sempre à luz da Bíblia, já que a Bíblia tem resposta para tudo. E é o que iremos fazer a partir de agora. A população com fome pediu feijão e o governo do nosso país recomendou fuzil e ainda nos chamou de idiotas. Vamos conferir então a posição de Deus com relação a tudo isso. Nada há mais penoso, meus irmãos, do que passar fome. Somente quem já viveu essa experiência pode dizer. O nosso corpo não consegue se manter sem alimento. Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele se ocupou de nos assegurar o alimento necessário à nossa sobrevivência. Tanto que Ele destinou a Adão e Eva toda erva e toda árvore que dê fruto e semente para mantimento. Ou seja, Deus nos destinou o suprimento. E Adão e Eva nem precisaram pedir. No livro de Provérbios, meus irmãos, o rei Salomão, com a sabedoria dada pelo Senhor, nos revela que a alma farta despreza o alimento mais doce, enquanto que a alma faminta, para a alma faminta, todo amargo é doce. Isso certamente explica o comentário do nosso governante de alma farta e a sua insensibilidade para com as necessidades emergentes da população. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se mova sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Provérbios 27, 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Meus irmãos, o povo de Israel, devido à rebeldia, peregrinou por 40 anos
no deserto, andaram circulando no deserto. E mesmo estando debaixo da punição do Senhor, quando eles murmuraram, e olhe bem, murmuraram, não pediram, murmuraram por carne para alimento, o Senhor lhes enviou codornizes e durante toda a peregrinação no deserto lhes supriu com o maná do céu. Deus não lhes enviou fuzis ou espadas, mas carne e pão. No livro de Deuteronômio, o Senhor nos deixou ainda a informação de que nem só de pão viverá o homem, mas também da palavra de Deus, indicando que precisamos sim alimentar os nossos corpos, mas também precisamos alimentar os nossos espíritos. Êxodo 16, 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre as 2 da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia um orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Deuteronômio 8, 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Neemias 9, 15. E pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da penha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhes havia te dar. Meus amados, Davi comeu do pão sagrado. O pão da proposição, o que era proibido, porque era vedado para qualquer pessoa, à exceção dos sacerdotes do templo, após a substituição por pães novos. E ele cometeu ainda mais um pecado, porque ele mentiu para Aquimeleque e descumpriu uma ordem de Deus. Mas ele foi perdoado, meus irmãos, porque ele e os seus companheiros tinham uma necessidade básica: saciar a fome. E mesmo assim, meus irmãos, ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Mateus nos informa, em seu livro, que Jesus usou esse ato de Davi para nos demonstrar como o atendimento das nossas necessidades básicas é mais importante para Deus do que o cumprimento da lei. No livro de Provérbios, meus irmãos, aprendemos que não devemos ofender ou tratar com desprezo ao ladrão que furta para saciar a própria fome, ou, é claro, a dos seus familiares. 1 Samuel 21, 3. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar.
E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: As mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então, o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Mateus 12, 1. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Provérbios 6, 30. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome. Meus irmãos, a fome foi uma das formas usadas pelo Senhor para julgar o mundo e aplicar a sua justiça. Mas fora disso, Deus nunca estimulou a fome. O Senhor nunca teve prazer no sofrimento do ser humano. Foi Ele quem nos criou e Ele conhece muito bem as nossas necessidades de alimentação. Apocalipse 6, 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. Meus amados, mas quanto aos justos, os que não estão debaixo da punição do Senhor, a sabedoria do rei Salomão nos ensina que o Senhor não nos deixa passar fome. Provérbios 10, 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. Meus amados, no livro de Lucas, vemos que Jesus, após 40 dias de jejum, sentiu fome. Então ele vivenciou pessoalmente essa dura necessidade fisiológica do ser humano. No livro de João, encontramos a informação de que Jesus se revelou à multidão como sendo o pão da vida e que qualquer que o busca nunca terá fome. Já no livro de Apocalipse, o mesmo apóstolo João nos revela que os que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro serão por ele mesmo apacentados e nunca mais terão fome e nem sede. Lucas 4, 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. João 6, 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim
não terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Apocalipse 7:13. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes estão vestidos de vestes brancas. Quem são e de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Meus amados, no livro de Provérbios, a sabedoria de Salomão nos orienta a alimentar até mesmo os nossos inimigos, dando-lhes pão quando tiverem fome e água quando sentirem sede. E o próprio Deus se encarregará de nos retribuir. Vejam como Deus atende à necessidade até mesmo dos ímpios. No livro de Salmos, vemos que o Senhor se ocupa de alimentar os animais e atende ao clamor dos filhotes de animais, mas que o Senhor se compraz, meus irmãos, naqueles que o temem. Provérbios 25:21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Salmo 147:7. Cantai ao Senhor em ações de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir erva sobre os montes, o que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas dos homens. O Senhor se agrada dos que o temem, e dos que esperam na sua misericórdia. Meus amados, no conhecido Sermão da Montanha, Jesus abençoou e prometeu mudança de vida para os que sentem fome e para os que choram. Fartura para os que têm fome e risos para os que choram. Deus nunca esteve alheio às nossas necessidades e sempre se empenhou, meus amados, em nos dar o seu melhor. Lucas 6:20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Meus irmãos, Jesus se compadeceu daquela multidão que o seguia por 3 dias e que estava cansada e com fome. E através do conhecido milagre da multiplicação, ele, com 7 pães e 2 peixinhos, supriu a necessidade alimentar de mais de 4.000 pessoas. Mateus 15:32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho.
E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. No livro de Mateus, meus irmãos, vemos o registro de que Jesus nos orientou a suprirmos as necessidades alimentares dos necessitados, porque dessa forma o estamos fazendo ao próprio Deus. E que os que se recusam a fazê-lo serão por ele condenados. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizestes, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Meus amados, do trecho inicial que apresentamos, do livro de Lucas, capítulo 11, vemos a Jesus ensinando aos seus discípulos, primeiramente, a pedir, e afirmando que quem pede por alimento, recebe. Jesus prossegue em seu ensinamento, dizendo que o ser humano, mesmo sendo mau, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, e que Deus, que é bom, certamente concederá muito mais àqueles que o pedirem. Ainda no livro de Lucas, mas agora no capítulo 12, vemos a Jesus orientando aos seus discípulos para buscarem, em primeiro lugar, o reino de Deus, para que, em decorrência, todas as suas necessidades sejam por ele supridas. Lucas 12, 22.
E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não perguntei, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber? E não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o Senhor. Meus amados, agora voltando da Bíblia para a nossa realidade, não é apenas a fome que nos ameaça, mas ela é consequência de toda uma problemática conjuntural. O desemprego, que já vinha em um patamar muito elevado, cresceu ainda mais com a pandemia. A corrupção, que muitos punham a mão no fogo, dizendo que não existia mais, agora se revela de forma vergonhosa, pois sempre esteve viva nos bastidores. Enquanto a população morria da pandemia, os integrantes do poder tentavam ganhar dinheiro do erário com a compra da vacina. E a inflação, uma antiga inimiga da nossa cultura, está de volta. Mas também não é de surpreender, meus amados, os preços dos derivados do petróleo e até mesmo o álcool hidratado, que é energia renovável e de produção nacional, não param de aumentar devido à paridade com o mercado internacional. Algo que ninguém, até o presente momento, teve a competência para resolver. Qual o sentido, meus irmãos, de se manter os investidores internacionais satisfeitos, destruindo a economia do nosso país? Mas sabe quando isso vai ser resolvido, meus irmãos? Quando os caminhoneiros, que já estão com a corda no pescoço, pararem de novo. A energia elétrica, que já apresentava um alto custo para um país banhado por rios e oceanos, se eleva a cada mês. Ora, se as hidrelétricas não estão conseguindo atender a demanda devido ao longo período de estiagem, ao invés de aumentar as tarifas, deveriam usar o dinheiro dos nossos impostos para subsidiar o uso das termoelétricas ou estimular o uso da energia solar. Não é possível, meus irmãos, que não tenhamos nenhum benefício, nenhum retorno dos tantos impostos que pagamos. Muitos dizem assim: o desemprego já estava nesse nível antes do governo atual. Mas eu respondo: o que foi que esse governo fez para mudar esse quadro? Nada, meus irmãos. Absolutamente nada. Nós não elegemos um governante ou um parlamentar
para manter o status quo, a situação atual, a menos que esteja tudo uma maravilha. Nós não elegemos ninguém para manter mal o que já estava mal. E para frear a inflação, o que foi feito? Nada também, meus irmãos. Para abafar a fome, foi criado um auxílio emergencial durante a pandemia. Mas isso é uma solução provisória, parcial e temporária. Não resolve o problema, como a geração de empregos resolveria. Mas chega no final do ano, vemos o ministro da Economia dizer: ora, vamos dar R$ 47 de aumento no salário mínimo. Olha, meus irmãos, sinceramente, eu penso que todo parlamentar deveria receber salário mínimo. Mas ocorre que os ministros ganham em torno de R$ 40 mil, meus irmãos, fora gratificações e benefícios. Você acha que eles estão preocupados com os ganhos da população? Como, por exemplo, os aposentados, que não conseguem terminar os seus dias vivendo com dignidade, mas precisam depender da ajuda de familiares e parentes para se manter vivos? Agora, você sabia que existem políticos sem salário e sem mordomia? Pois é, meus amados, eles existem sim. Mas não é aqui no nosso país. Eles estão principalmente, meus irmãos, na Suécia, na Nova Zelândia e na Dinamarca. Mas agora veja o absurdo, meus irmãos. Dos 181 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, o Brasil é o único que paga salário aos vereadores. Um salário, meus irmãos, que varia de R$ 5.600 a R$ 21 mil. Além de gratificações que podem chegar a 80% do seu salário, verba indenizatória que pode variar entre R$ 2.300 e R$ 25 mil, dependendo do município. Os deputados federais suecos recebem uma ajuda de custo de R$ 350. E se fizerem parte de uma comissão, o recebimento pode chegar a R$ 790. Esses sim, meus irmãos, trabalham por amor à pátria. Mas os seus colegas brasileiros recebem um salário de quase R$ 34 mil, mais uma ajuda de custo de aproximadamente R$ 35 mil, variável conforme o estado que representam. Mas eles recebem ainda assistência médica, assessores particulares, carro, telefone, combustível, apartamento, empregada doméstica, auxílio paletó, que é algo em torno de R$ 36 mil, meus irmãos. Somando-se tudo isso, o gasto do governo com cada deputado federal supera os R$ 210 mil por mês. O que equivale, meus irmãos, a mais de 190 salários mínimos. E nisso, meus irmãos, ninguém mexe. Mas aí não sobra dinheiro para ajustar o salário mínimo, que já se calculou que deveria ser 5 vezes o valor que é hoje. Mas sabe quem paga toda essa mordomia, meus irmãos? Sou eu, e é você, e é você, e é você. Os parlamentares suecos, assim como os ministros do sistema judiciário, não têm direito a nada disso.
usam seus próprios veículos ou andam de transporte público. Muitos vão ao trabalho de bicicleta. Você consegue imaginar um ministro do STF no Brasil estacionando a sua bicicleta? Até o primeiro-ministro da Suécia, que equivale ao cargo de presidente da República no Brasil, segue as mesmas regras. Ele ganha um ótimo salário, em torno de 45 mil reais, mas lava e passa a própria roupa, a própria louça, e faz a faxina da casa. Os vereadores na Suécia também não têm salário, mas apenas uma ajuda de custo equivalente a R$ 63 por mês para despesas telefônicas. Meus irmãos, por essas e por outras, a Suécia está entre os países mais igualitários do mundo. Agora, num país onde não se consegue emprego e a população está indo morar nas ruas, a inflação e a fome se alastrando, e quase 600 mil mortos pela pandemia, nós temos aqueles a quem nós elegemos na esperança de vermos mudanças, falando de armamento para a população e voto impresso. Não se fala em outra coisa. Seria cômico, meus irmãos, se não fosse trágico. E não para por aí. Rachadinhas em família, meus irmãos. As denúncias estão todas aí, para quem quiser ver. Corrupção na saúde e ataque a todas as instituições e ao Estado democrático de direito, com a permanente ameaça de golpe. E, em particular, meus irmãos, ao Supremo Tribunal. Porque de lá tem saído as ordens de prisão dos seguidores do governo. Mas o que não comentam, meus irmãos, é que eles fazem isso atendendo aos pedidos da Polícia Federal, que está investigando os defraudadores da democracia. Meus amados, se isso não é o fundo do poço, que alguém me diga o que é o fundo do poço. E que ninguém se impressione, meus amados, com essa multidão cega que segue o governo com torpeza e que exulta diante das suas bravatas. Eles não representam a nossa nação, já que 52% da população do Brasil não quer mais saber desse governo e nem do outro. Vocês sabem quem é o outro. Meus irmãos, idiota é a denominação que se dá a alguma pessoa que diz tolices, coisas sem nexo, o tolo ou o estúpido, pessoa sem inteligência, discernimento ou bom senso, pessoa ignorante e pretensiosa, imbecil, nécio, palerma, pessoa burra, tola e trouxa. E na psicologia, meus irmãos, indica pessoa acometida por idiotia, que significa atraso mental. Assim, meus amados, nós fomos tratados de idiotas por sentirmos fome. Essa é a paga que recebemos por havermos confiado em quem não consegue nem ao menos nos respeitar. Mas não se sintam arrependidos, meus irmãos. Vocês não votaram errado. Nós não tínhamos qualquer outra opção. Não poderíamos manter a hegemonia de um governo que durante mais de uma década saqueou os cofres do nosso país
e destruiu a nossa economia. Tudo isso camuflado atrás de um cala-boca chamado Bolsa Família. Errados não fomos nós ao votarmos, meus irmãos. Nós votamos confiando em mudanças. Mas, evidentemente, a mudança que se vê não é positiva, porque alguns aspectos, na verdade, pioraram. Diante do quadro caótico que o país vive, de pandemia e escassez de vacina, por pura negligência do governo, fome, desemprego, violência e agora também sabemos, meus amados, corrupção, fica claro que o erro não está em nós. A palavra de Deus nos ensina que nada há encoberto que não haja de ser revelado. Marcos 4, 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus amados, nós não votamos em rachadinhas, que em realidade corresponde ao roubo de salários de funcionários que são contratados justamente para serem extorquidos, tripudiando sobre a necessidade de pessoas simples e humildes. E tudo isso feito em família, meus amados, caracterizando também a formação de quadrilha, que é um crime. Também não votamos na negligência com a pandemia, tampouco na posição ditatorial de desprezar todos os técnicos e cientistas do país e do mundo e decidir por conta própria recomendar o uso de medicamentos de eficácia não comprovada. Também não votamos, meus amados, nessa ameaça permanente de golpe no país, nem na manutenção ou aumento do índice de desemprego. Muito menos nos ataques às instituições, às urnas eletrônicas, que, aliás, foi o meio pelo qual esse governo foi eleito. Ele combate agora, foi eleito pelas urnas eletrônicas. E também não votamos, meus amados, para pedirmos pão e recebermos fuzil. Digo, para pedirmos feijão e recebermos fuzil. É claro, meus irmãos, que em 2003, um senador teve a brilhante ideia de criar o Estatuto do Desarmamento para evitar os chamados crimes passionais. Até aí tudo bem. A população foi desarmada, mas alguém se esqueceu, meus amados, de desarmar também os bandidos. Então, transformaram o país em refém da criminalidade. E os crimes passionais não diminuíram. Porque agora estão sendo praticados, em sua maioria, por bandidos e por policiais. É claro que isso precisa ser resolvido em algum momento, meus irmãos. Mas como nós já vimos, primeiro, temos que resolver o problema da fome no Brasil. Nós fomos chamados, meus amados irmãos, de idiotas. Alguém gostou disso? Eu não gostei. E isso, meus amados, por pedirmos feijão, alimento para as nossas famílias. E fomos orientados a comprar fuzis. Somente as pessoas ignorantes da palavra de Deus
desconhecem o poder das palavras. Ignoram que Deus criou tudo que existe, usando apenas a palavra, o poder do som que emana dos seus lábios, impulsionado pela fé. Então, não podemos andar por aí falando tolices, até porque a palavra de Deus nos diz que no juízo final teremos que prestar conta de toda a palavra ociosa que houvermos dito. Eu, meus irmãos, a priori, não creio que nós sejamos idiotas. Eu não sou um idiota. Mas estamos chegando à hora da verdade. No próximo ano teremos eleições de novo. Nas últimas eleições, meus irmãos, nós não tínhamos o conhecimento de toda a verdade que hoje nós temos. Então, por enquanto, a palavra idiota permanece latente. Mas em 2022, meus irmãos, vamos ter a oportunidade de revelar se somos idiotas ou não. Ou melhor, vamos poder revelar quem realmente é idiota nessa história. Vamos poder escolher o feijão para a vida ou o fuzil para morrermos de fome agarrados a uma arma de fogo. Vamos poder, meus irmãos, dizer se queremos a manutenção desse desgoverno, se queremos o retorno daquela antiga corrupção, com o país sendo governado por um ex-presidiário que está sendo investigado, meus irmãos, em 18 processos por corrupção, ou se queremos algo novo para a nossa nação, alguém que, se orarmos, o Senhor certamente irá levantar no momento oportuno. Sim, meus amados, estamos em um grande dilema. E somente a oração ao Senhor pode nos libertar da ditadura e da sombra do comunismo. Quem necessita de sabedoria, meus irmãos, peça ao Senhor que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Porque quando o ímpio governa, meus irmãos, o povo geme. Nós estamos gemendo há décadas, meus irmãos, e não estamos fazendo nada a respeito. Alguém espera que o ímpio vá orar a Deus e pedir a Deus por mudança? Mais uma vez eu digo, meus amados irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, que você não é obrigado ou obrigada a pensar como eu. E eu respeito o teu direito de discordar. Mas você precisa respeitar a minha forma de pensar à luz da Bíblia. Que o Espírito Santo de Deus te encha da sabedoria de Deus. No nome de Jesus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado.
Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque a despeito de toda essa alergia e a dificuldade de falar, tu me permitiste completar a tua mensagem. Muito obrigado. Glórias a ti, Senhor.